E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui, muita alegria, muita felicidade diante daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Hoje nós estamos celebrando um resultado incrível de uma campanha que nós fizemos das trocas das cadeiras da igreja, da Casa de Volta à Vida. Esse trabalho fantástico que tem transformado a vida de pessoas com problema de dependência química. Se você não conhece, você precisa conhecer e não tenha dúvidas que o que Deus tem feito na nossa vida neste lugar tem impactado pessoas para a glória do seu nome. O evangelho é poderoso, o evangelho é suficiente para transformar a vida de pessoas. Se você quiser de alguma maneira colaborar com a casa, entra lá no Instagram de volta.avida. Você vai conhecer um pouco da De Volta à Vida através de fotos e vídeos e conhecer ainda mais desse propósito que Deus confiou nas nossas mãos para abençoar a vida de muitas pessoas. Mas vamos lá, tenho certeza que Deus tem hoje algo a falar com a gente, que a palavra de Deus vai tomar conta do nosso coração e o fundamento para esse vídeo foi a última visita de familiares lá na Casa de Recuperação. A Igreja Vida Nova de Santos veio para cá, trouxe os adolescentes, o Ministério de Evangelismo de Rua, junto com a pastora Tereza, a pastora Viviane. Foi um dia sensacional, um dia abençoado por Deus. Pessoas se converteram, pessoas voltaram para Jesus. O pastor Davi Lessa trouxe uma palavra, mas no decorrer da visita, um amigo meu me chamou para conversar comigo, o Paulo, e ele falou sobre algo que eu deveria transmitir para vocês, que é a questão da identidade. Se você conhece você mesmo. O Paulo começou a compartilhar comigo falando sobre a dificuldade que ele tinha da autoidentificação e como foi que ele sofreu e pereceu com o passar do tempo da história por não conhecer, até um dia que um pastor chegou até ele e transmitiu para ele a importância dele saber quem ele era. E o Paulo falou que eu tinha que falar isso, porque tem muitas pessoas que estão sofrendo, que estão chorando, porque não sabem quem são, não conseguem entender a sua identidade e nem compreender o propósito que Deus tem para a sua vida. São pessoas que vivem uma vida apática, porque aquilo que os outros definem, ela passa a ser, aquilo que os outros pensam, ela passa a fazer, aquilo que os outros dizem a seu respeito, ela vai ser movida por isso. Então, tanto a aprovação quanto o sucesso, a alegria, tudo que define a vida dessa pessoa está baseado naquilo que os outros dizem e não naquilo que realmente é um propósito de Deus para a vida dela. Mas qual que é o caminho que eu tenho que usar? Qual é a forma que eu tenho que viver? O que eu tenho que fazer para que eu possa me conhecer segundo aquilo que Deus determinou para a minha vida? Uma pessoa na Bíblia que foi muito criticada, perseguida, apontada pelo que fazia, por aquilo que dizia quem era, foi Jesus Cristo. Fariseus, saduceus, a população de Israel, aqueles que rejeitaram Jesus como profeta, sempre se levantaram para dizer que Jesus era um herege. Até de filho de demônio Jesus foi chamado. Porém, me chama a atenção que nenhum desses comportamentos das outras pessoas foram capazes de impedir Jesus de fazer e cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer. Nenhum tipo de palavra, nenhum tipo de pensamento, nenhum tipo de opinião, até mesmo dos seus amigos, quando Pedro se levantou para dizer: olha, isso não vai acontecer contigo, mestre, nós não vamos deixar o senhor viver isso, foi capaz de impedir Jesus de ser quem ele tinha que ser e de principalmente cumprir o propósito que estava sobre a sua vida. A falta de identidade nos leva a isso. Primeiro, nós nos limitamos do nosso potencial, nós nos limitamos da nossa capacidade de ser. Segundo, nós nunca conseguimos cumprir aquilo que está determinado sobre a nossa vida. Um pai que não consegue se identificar como pai é um péssimo pai. Uma mulher que não consegue se identificar como uma mulher, ela é uma péssima mulher. Um pastor de igreja que não consegue se identificar como um santo homem de Deus, ele vai perecer no seu propósito, ele vai falhar no seu propósito. Então a importância de se conhecer é fundamental para que, primeiro, a gente não fique dependendo da opinião dos outros para estabelecer a nossa vida e, segundo, a gente consiga concluir todo o propósito que foi estabelecido para nós por Deus para que a gente possa realizar. Então, o texto para a gente compartilhar hoje é o texto de Mateus 16,
a partir do verso 13, que nós vamos ver Jesus na região de Cesareia de Filipe, e a Bíblia vai dizer, né, que é a confissão de Pedro. Se você não tem a Bíblia de Volta à Vida, dá um jeito de entrar em contato com a gente, você pode comprar, a gente envia para todo o Brasil a Bíblia de Volta à Vida para poder te abençoar também. Então, o texto vai dizer assim, eu vou ler na Bíblia hoje, presta atenção. Indo Jesus para Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Jesus está perguntando o que estão dizendo que eu sou. Qual é a opinião que os outros têm a meu respeito? Porém, Jesus não está preocupado com aquilo que os outros estão dizendo. Pelo contrário, Jesus está preocupado se os outros conhecem ele da maneira que ele deve ser conhecido. E aí eles responderam, uns dizem que é João, outros dizem que é Elias, e outros dizem que você é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, o que dizem que eu sou? E respondeu Simão Pedro, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer assim, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue quem te revelou isso. Então, por mais que nós possamos conhecer a Bíblia e ouvir alguém pregar sobre ela, somente Deus, através do seu Espírito Santo, é capaz de nos revelar e testificar no nosso coração quem é Jesus. Não existe outro ser capaz de testificar e trazer essa convicção, essa certeza de quem Jesus é. A primeira coisa que nós vemos Pedro identificar é quem é Jesus. E ele não é um qualquer. Para Pedro, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra Cristo tem um peso, porque em todo o Império Romano nós vamos ver o imperador ser conhecido como Cristo, enviado de Deus. E agora Pedro está dizendo, Cristo é o Senhor. O verdadeiro Filho de Deus é o Senhor. Então, o primeiro passo para que eu possa descobrir, definir e entender quem eu sou no Senhor, é saber quem é Jesus Cristo. Enquanto eu não conhecer quem é Jesus, e não por aquilo que o pastor ensinou, não por aquilo que o missionário disse, não por aquilo que foi pregado, mas por aquilo que foi dito pelo próprio Deus, através do seu Espírito, eu não serei conhecedor da pessoa do Senhor. Se eu não conheço Jesus, então eu não vou conhecer outras coisas. Olha só, Jesus vai dizer que Pedro é feliz por ter essa verdade. Então a nossa felicidade plena, absoluta, ela começa a se consolidar a partir do momento que a gente conhece quem é Jesus. Também lhe digo, você é Pedro. Não é o homem, não é a mãe, não é o pai, não é o professor, não é a ideologia, mas é o próprio Senhor que está dizendo, você é Pedro. Jesus continua e diz, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir do momento que Jesus se revela para Pedro como Senhor, Jesus também revela o seu propósito. Não basta conhecer o Senhor e não conhecer o seu propósito. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou o Cristo e sobre essa verdade plena, como Filho de Deus, o meu propósito é estabelecer a igreja e a porta do inferno, não importa o que aconteça, não vai prevalecer sobre ela. Cesareia não foi um lugar qualquer, mas ali era reduto de muitos templos pagãos, onde muitas portas estavam abertas para culto a demônios, outros deuses totalmente enganosos, deuses que não são verdadeiros, e ali Jesus libera essa palavra. As portas do inferno não prevalecerão. Todos esses templos pagãos fecharam e a igreja continua estabelecida até hoje. E aí a gente vê Jesus dizer, tu és o Pedro, tu és o fragmento de rocha, tu é pedra, e lhe darei a chave do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Pedro tem uma vida de frustração, dificuldade, dor, uma vida de sofrimento. A gente vê Jesus conhecer ele num momento muito adverso, onde nem mesmo o seu trabalho estava dando certo. É uma pescaria frustrada, uma noite frustrada, mas agora Jesus está dizendo para ele quem ele é e também revelando para ele qual é o seu propósito. Cristo,
ele está dizendo que sobre a vida de Pedro haveria autoridade para que ele pudesse dirigir, governar segundo o Espírito e a vontade de Deus a igreja que estava sendo estabelecida pelo Senhor. Sobre a nossa vida está essa mesma autoridade que foi entregue a Pedro. Somos todos discípulos, apóstolos do Senhor, mensageiros do reino, levando o evangelho e concordando para que na terra se estabeleça a vontade de Deus Pai. Mas preste atenção nisso. Enquanto Pedro não entendeu quem era Jesus, Pedro não compreendeu qual era o sentido da sua vida e o propósito da sua vida. Talvez hoje seja você uma pessoa que ainda não sabe quem é, para que existe, o que tem que fazer. Talvez você ainda se frustra com a opinião que os outros dizem a teu respeito, como você tem que ser, como você tem que agir, o que você deve viver, e buscando viver de muitas maneiras, você ainda não é feliz. Você ainda não encontrou a felicidade plena e você está sofrendo por isso. Por isso, esse vídeo hoje, para dizer para você, existe a possibilidade total e completa de, assim como o Paulo, meu amigo, falou para mim, que a vida dele passou a ser outra vida, a partir do momento que ele se identificou e conheceu o propósito de Deus para a vida dele, de você que está assistindo esse vídeo, ter a sua vida transformada e ela nunca mais ser a mesma. O que eu tenho que fazer, Haroldo? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? O Senhor disse a um certo profeta chamado Jeremias: clame a mim, fale comigo e responderei coisas ocultas e firmes que você ainda não sabe. Pedro não sabia quem era Jesus. Pedro estava andando com Jesus, um mestre, um rabino, um líder que estava conduzindo seus passos, porém Pedro ainda não tinha conhecimento de quem era Cristo. O caminho para que você possa conhecer Cristo é você falar com Deus, pedir para Deus revelar a você as suas verdades, pedir para Deus colocar no teu coração e abrir o seu entendimento para que você possa conhecer as verdades do reino. A gente não pode formar opiniões sobre a palavra de Deus, sobre quem é o Senhor pela boca dos outros, sem ter um conhecimento verdadeiro. Paulo foi uma pessoa que falhou muito em toda a sua história bíblica. A gente vê que ele teve um momento de transformação, mas ele falhou muito antes disso, por não conhecer quem era Jesus, apenas por aquilo que os outros falavam. E a partir do momento que Jesus se revelou a ele, a vida de Paulo foi outra totalmente diferente. Isso também pode acontecer com você. A sua vida pode nunca mais ser a mesma a partir do momento que você clamar e falar: Pai, eu quero conhecer o teu filho, eu quero conhecer o unigênito, eu quero conhecer aquele que foi entregue para que a partir do seu sacrifício eu poderia herdar a vida eterna. É ele que eu quero conhecer. A partir desse momento que você descobrir quem é o Senhor, eu não tenho dúvidas nenhuma, o Senhor dirá a você quem você é e qual é o propósito que está sobre a sua vida. É uma questão de tempo, que você pode escolher parar de perder tempo, ou você pode escolher ganhar tempo a partir de agora. Eu sofri. Antes tinha o Jesus da minha mãe, tinha o Jesus da minha avó, tinha o Jesus de um monte de gente, mas não tinha o meu Jesus, o meu Senhor, aquele que eu conheci. Hoje o Haroldo conhece Cristo e por causa disso conheci os propósitos que Deus tem para a minha vida. Amém? Eu não tenho dúvidas que esse vídeo pode te abençoar, que esse vídeo pode falar com você e a sua história nunca mais será a mesma. Se você quiser abençoar a vida de alguém, manda esse vídeo para essa pessoa, que além de abençoar essa pessoa, você também estará abençoando a casa de recuperação De Volta à Vida. Saiba da sua importância de fazer esse trabalho junto com a gente, para que muitas pessoas sejam abençoadas. Sábado que vem, estamos juntos compartilhando da palavra de Deus e abençoando vidas para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fica na paz de Cristo. Um abraço.